Olá, equipe, tudo bem? Hoje eu vim aqui para dividir com vocês a nossa roda de leitura sobre o material do 7º ano, os códigos da inteligência. Eu vou falar um pouquinho sobre a primeira lição, o eu como gestor dos pensamentos. Esse material, nessa primeira lição a gente percebe uma harmonia muito grande com a teoria da inteligência multifocal, através das nossas reflexões sobre os bastidores da mente. Então a gente consegue observar o estudo sobre o eu, a nossa consciência crítica, falando um pouquinho sobre os pensamentos do eu forte, do eu fraco, sobre o gatilho da memória, o fenômeno RAM, as janelas da memória. Nós vamos falar também um pouquinho sobre o fenômeno do alto fluxo. Desvendar os códigos da inteligência, né? É uma tarefa tão desafiadora e que nós vamos propor para os alunos nesse momento, para que eles consigam gerenciar os seus pensamentos, para que eles consigam ser autores da sua própria história. Então a gente vai utilizar essa metáfora para que eles entendam que o eu precisa estar no comando da nossa mente. E aí logo de cara eu já lembro do Dr. Augusto Cury sempre nos perguntando: será que eu penso tudo aquilo que eu quero? Será que eu penso tudo aquilo que eu desejo? Todos os pensamentos eu tenho o comando? Nós não temos o comando, nós não temos o domínio de tudo aquilo que nós pensamos, mas nós temos o domínio, nós temos o comando do que nós vamos fazer a partir daquele pensamento negativo, a partir daquela janela killer, a partir daquele acontecimento traumático, a partir de um conflito. Eu posso estar no comando da minha mente, eu posso desvendar os meus códigos. Então há uma inteligência multifocal, há um outro olhar que eu posso ter, né, em relação às minhas atitudes, em relação aos meus comportamentos, em relação às minhas emoções e meus pensamentos, e este sim eu posso ter o comando. Então nós vamos trabalhar com os alunos para que eles entendam e desvendam os seus códigos para acessar essa inteligência multifocal. E aí são dois pontos importantes dessa lição que a gente percebe a teoria da inteligência multifocal. O primeiro deles é a história da cidade-mente, onde o senhor eu, ele está lá na plateia, ele está assistindo a apresentação de todas as inteligências múltiplas, e aí ele vai escolher uma inteligência que mais se destacar para ele, para ajudar a construir a cidade-mente, uma cidade fabulosa. Mas aí ele percebe que realmente ele precisa estar no comando, ele precisa estar na plateia, e esse eu, ele precisa ser autor dessa história, ele não pode ser o coadjuvante, e aí ele vai precisar de todas essas inteligências para governar uma cidade-mente, né? Para construir uma cidade fabulosa. Então aí a gente já começa a mostrar para os alunos que eles precisam ter o comando da sua mente, que eles precisam ter um eu forte, que eles não podem descartar uma ou outra inteligência, mas que eles precisam comandar todas as inteligências na sua mente. O segundo ponto importante também, que é um momento que eu gosto muito, porque é o momento das dinâmicas, e que ela amarra toda a história, amarra o bate-papo com os alunos, e através das dinâmicas nós apresentamos claramente também a teoria. Então, primeira dinâmica que é muito legal e que traz muito a teoria da inteligência multifocal é a dinâmica mente-mente. Como que está o mundo de dentro, né? O seu mundo de dentro. E a gente vai questionar para os alunos: como que é o seu mundo de dentro? Como que são os seus pensamentos? Você só pensa coisas saudáveis? Você só tem pensamentos positivos, né? Você tem controlado os seus pensamentos, ou você
tem estado no comando da sua mente para dominar aquilo que você vai fazer com o que você está pensando? Então, quando a gente fala traz essa dinâmica mente-mente, nós vamos fazer com que o aluno reflita sobre os seus pensamentos. Então, a gente vai fazer com que ele tenha a arte de pensar, a arte da dúvida, de criticar os seus pensamentos negativos, de questionar se eles são reais ou se eles são fictícios. E aqui a gente traz um plano da consciência do eu. Então, nós trazemos os bastidores da mente, os bastidores da mente, trazendo para o aluno a proporção que pode acontecer os pensamentos dele. Então, olha lá, você é ridículo, ninguém quer ser seu amigo. E aí, automaticamente, lá no fenômeno RAM, no registro automático da memória, acione o gatilho da memória, e aí o que acontece? O alto fluxo, ele vai ler os pensamentos negativos, vai trazer plataformas de janelas killers a partir desse pensamento negativo. Por quê? Porque ele tem um eu fraco. E aí o que ele vai pensar? O gatilho da memória aciona, a ofensa ela é registrada no registro automático da memória, e ele vai pensar: você é ridículo, ninguém quer ser seu amigo. Eu sou ridículo, ninguém quer ser meu amigo. Então o alto fluxo leu esse pensamento porque ele tem um eu fraco. Se ele tivesse um eu forte, se ele soubesse gerenciar os seus pensamentos e desvendar os seus códigos da inteligência, aqui ele teria um eu forte, e aí o seu alto fluxo iria ler pensamentos positivos, iria criar plataformas de janelas lights. E para isso, como que a gente pode combater? A gente vai combater através da prática do DCD. Eu vou duvidar do meu pensamento, eu vou criticar aquele pensamento e eu vou determinar se aquele pensamento ele vai continuar a existir ou se eu vou ser autor da minha história. E aí isso acontece também na dinâmica da pedra ou montanha, que é onde os alunos vão pensar, vão ter pensamentos negativos, e a partir desse pensamento negativo eles vão trabalhar através da técnica, da ferramenta do DCD. Então é essa a minha contribuição, falando um pouquinho sobre os códigos da inteligência e como nós conseguimos desvendar para acessar a teoria da inteligência multifocal. Muito obrigada, até a próxima.